Bom, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com pontos quânticos auto-organizados e nanocompósitos. O que são pontos quânticos? Aqui, ó, ali uma figura de um ponto quântico crescido lá no laboratório, uma figura real. Isso aqui tudo é semicondutor, mas vocês estão vendo aqui que tem um calombo, tipo como se fosse uma lente, uma gota de água. Esse calombo é isso aqui, ó. São átomos de um determinado semicondutor, aí eu começo a crescer outro semicondutor em cima. Exatamente como aquela maquininha que eu vou jogando gases ali, dando as condições. É exatamente isso, crescimento epitaxial. O que acontece? A distância dos átomos desse semicondutor aqui de cima é maior do que a distância dos átomos desse semicondutor aqui de baixo. O cristal tem distância de átomos diferente. Então, para eles se encaixarem direitinho, esse aqui faz uma tensão danada para ficar no mesmo parâmetro de rede, que é essa distância, do de baixo. Chega uma hora que ele não aguenta, a pressão é tanta que ele relaxa, puf, quebra e forma esses calombos. E por que esses calombos são importantes? Porque eles confinam os elétrons nas 3 dimensões. E aí, lembra daquelas bandas que eu falei? Onde podia ter elétron, não podia ter elétron? Esse negócio vira discreto, fica assim, eu tenho um nível que pode ter elétron aqui, outro nível que pode ter elétron, outro nível que pode ter elétron. Não é nem uma banda, são níveis discretos. E isso faz com que eu possa criar dispositivos optoeletrônicos. Por exemplo, sensores de infravermelho, câmeras de infravermelho. Eu posso utilizar esses pontos quânticos que só recebam iluminação do infravermelho. Por isso que eles são usados. Então o que a gente fez? Nosso objetivo era, dado esses parâmetros de entrada aqui, que parâmetros eram esses? O fluxo de índio. O que é índio? Não é índio lá, não. É o elemento químico índio. Tempo de crescimento, temperatura de crescimento, a espessura da camada sobre a qual eu vou crescer o ponto quântico, a porcentagem de índio e a porcentagem de alumínio. Dando esses 6 parâmetros, eu queria saber qual era a altura média do ponto quântico que saiu aqui no final. Eu tinha vários experimentos que eu peguei daquele caderninho deles. Na verdade, quando a gente pegou, a coisa estava um pouco mais organizada, já estava numa tabelinha Excel. Mas enfim, a gente pegou aquilo, botou no computador, botou o algoritmo para aprender, o algoritmo aprendeu. Só alguns dados, a gente tinha 67 experimentos, esse é um problema. Geralmente quem trabalha com redes neurais, coisas, usa muitos dados. Nós não temos essa quantidade de dados. Fazer um experimento desse custa muito. Os insumos para fazer isso custa caro. O reator custou 3 milhões, tem as outras coisas todas lá. Né? Então, ó, um reator desse tipo, a gente precisa entrar nesses detalhes, e a caracterização foi para o microscópio de força atômica. Aqui estão os resultados. Em preto, a gente tem os dados experimentais, os valores reais. Em vermelho, o que nós obtivemos com o computador. Vocês estão vendo aqui que tem uma diferençazinha, para cá está branco e para cá está cinza? A diferença aqui é o seguinte, tudo que está para lá no branco foi o que a gente usou para treinar a rede, para que a rede aprendesse e ficasse especialista, mas nem tanto naquilo, ok? E o que está na parte cinza foi aquilo que a gente guardou, nunca mostrou para a rede e só mostrou depois que ela estava pronta para ver se realmente ela acertava os resultados. E foi muito legal, porque mesmo com poucos dados, a gente teve ali 8,3% de erro. Né? Foi um erro muito baixo. E depois a gente pode fazer alguns experimentos legais, que por exemplo, vamos fixar esses dados aqui, ó, esses parâmetros, e vamos variar a composição de alumínio e o tempo de crescimento. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente fez um mapa de como mexe na altura média dos pontos quânticos. Quanto mais azul, menor é o ponto quântico. Quanto mais vermelho, maior é o ponto quântico. E de certa forma é uma coisa intuitiva. A composição de alumínio é complicado eu saber o quanto que eu preciso. A gente descobriu que ali por volta de 13%, 15% de alumínio eu tinha o menor ponto quântico. Agora, eu já sabia que quanto maior o tempo de crescimento, maior o meu ponto quântico. Lembra que eu falei que ele forma aquelas ilhinhas, aqueles calombos? Quanto mais tempo eu deixo crescendo, mais átomos vai se juntando ali. Certo? Então, isso eu já sabia. Agora, isso aqui eu não tinha tanta informação. Na verdade, eu já tinha. Eles tinham feito isso experimentalmente, por isso que a gente fez de propósito. E aí bateu. Né? Foi certinho. Bom, depois disso, a gente fez... qual é o conjunto de parâmetros necessário para que eu tenha o menor ponto quântico possível? Aí a gente começou a otimizar aqueles parâmetros de entrada. Aí a gente achou esses valores para dar
esse valor aqui, ó, de 4,5 nanômetros. Para vocês acreditarem que isso aqui funciona com outras coisas, não é só com os pontos quânticos, a gente fez com nanocompósito. O que é nanocompósito? Um compósito é um material que mistura 2 ou mais materiais não miscíveis. Por exemplo, polímero com argila. Você cria um material composto. Uma fibra de carbono, por exemplo, fibra de vidro é um material compósito. Esses dois materiais que você mistura são materiais que têm características distintas. E para ser um nanocompósito, pelo menos um desses materiais tem que estar na dimensão nanométrica. E qual é a vantagem dele estar na dimensão nanométrica e não ser um material que não está na dimensão nanométrica? Da aula de ontem? Hã? Não é bem a quântica, não. A área de superfície. Por quê? Eu estou fazendo o quê? Misturando o material. Se eu estou misturando o material, eu quero que eles se agreguem. Se eu tenho mais átomos na superfície, se ele é menor, ele tem mais átomos na superfície. O que acontece é que eu preciso usar menos porcentagem de peso do material para ter o mesmo efeito, um efeito melhorado. Essa é a vantagem do nanocompósito. Bom, nesse caso, o que nós fizemos? Nós pegamos um monte de dados na literatura, pegamos um monte de artigos, fomos pegando tudo para artigos que trabalhavam com o módulo de Young. O que é o módulo de Young? É um parâmetro que mede a tensão e deformação de um material. Tensão por deformação de um material. Tá? Esse é um método muito utilizado para materiais. Então, nosso objetivo era encontrar qual era o melhor conjunto qual é a melhor combinação de materiais que me levava àquele que tivesse o melhor módulo de Young. Ok? Então, qual era? Ó, era uma outra rede neural, só que agora com parâmetros diferentes. Qual era o parâmetro? Qual é a matriz que eu estou utilizando? O que é a matriz? Qual é o polímero que eu estou utilizando? Porque existem vários tipos diferentes de polímeros. Ok? Qual é a carga que eu estou utilizando? Ou seja, qual é a nanoestrutura que eu estou utilizando? É uma nanoargila? É um nanotubo de carbono? É uma nanoesferinha? O que é? Qual é o diâmetro desse material? Né? Ou espessura, caso for argila. A argila é laminar. Estava esquecendo. Por favor, passa a lista de chamados, senão vocês não recebem certificados. Bom, qual é a espessura ou diâmetro? Qual é a razão de aspecto? A razão de aspecto é o seguinte. Eu posso ter um nanotubo que é fino. Eu falo, ó, o nanotubo tem 2 nanômetros de diâmetro. 2 nanômetros de diâmetro. Tá, e daí? Ele tem 10 nanômetros de comprimento, ou 1 micro de comprimento, 500 micro de comprimento. Isso é importante, então tem que saber. Ele é fino e comprido. E qual é a porcentagem desse material nanométrico que eu estou misturando no total de tudo? Ok? E a minha saída é o módulo de Young. Nesse caso, a gente pegou lá 100 e poucos dados, 150, 160 dados na literatura. A gente tinha 13 matrizes diferentes, 18 cargas diferentes. E os parâmetros de entradas, a gente já falou, saída também, então não posso repetir. Aqui é o conjunto que eu uso para treinar a rede, o que a gente chama de conjunto de treinamento. Certo? Isso aqui é mostrando esses dados aqui, que a rede vai mudando os valores dos parâmetros, lá dos pesos daquelas ligações. É tentando acertar esses valores que ela vai ajustando. Ela vai ajustando com esses e vai vendo o que acontece com esses, que é o nosso conjunto de validação. Esse conjunto de validação serve para quê? Se eu começar a ficar especialista demais nesses caras e começar a errar esses aqui, quer dizer que eu estou ficando especialista, decorando isso, e não estou ficando generalista. Certo? Então, quando eu começo a ficar especialista demais, é o momento de eu falar, opa, para o treinamento. E isso aqui é o que eu guardo para o final, para testar, que é o meu conjunto de teste, para ver se realmente está funcionando. Então, nós misturamos aqui o material e você vê que o nosso erro foi muito pequenininho, menos de 4%. E o que é mais interessante é que é o seguinte, esses últimos 7 dados aqui de baixo, foi um par, matriz e carga, completamente diferente, que não tinha, a gente não mostrou a mistura dos dois em nenhum momento com esses dados todos aqui para a rede neural. Existia os dois sim, lá nesse treinamento da rede neural, mas cada um com combinações diferentes. Os dois combinados juntos nunca tinham. E a gente deixou esses 7 dados guardados aqui de propósito. E a rede foi lá e acertou direitinho. Então ela aprendeu
com os outros a generalizar isso. Ok? Bom, o que nós fizemos com isso depois? Nós vimos na literatura um trabalho que tinha lá um cara que criou um modelo para essa questão dos compósitos. E esses modelos são essas linhas grossas aqui, ó. A gente vê que os modelos dele erram bastante. Esses quadradinhos aqui são resultados experimentais. Ele queria fazer um modelo para acertar esses resultados experimentais. Você vê que as linhas dele erram bastante. E a nossa são essas linhas pontilhadas que passam exatamente em cima dos quadrados, ó. Ela ficou bem mais especialista. Agora, qual que é a desvantagem da rede neural? Ela é uma caixa preta. É aquela multiplica, soma, passa na sigmoide, por aí vai, você não sabe o que está ali. Você só se preocupa, entra e sai. Agora, o que está ali dentro é meio caótico. Essa é uma desvantagem. Bom, isso pode ser aplicado em qualquer outro dispositivo, nanodispositivo, nanoestrutura. A gente tem feito isso agora com outros materiais. Bom, projeto automático de nanodispositivos, LEDs orgânicos. Projetar automaticamente os nanodispositivos com as características próximas às desejadas. Objetivo, auxiliar os pesquisadores no projeto dos nanodispositivos e encontrar soluções inovadoras. O que nós fizemos aqui? Utilizamos um algoritmo genético agora para otimizar a topologia, a estrutura do OLED. E como é que a gente fez isso? Vamos lá para os OLEDs. Bom, aqui eu só estava explicando o que era OLED. Aqui a gente já viu uma televisão imensa da Samsung, ó, 2008, 40 polegadas, 8,9 milímetros de espessura. Bom, o OLED, o que tem o OLED? Como é que eu gero fóton pelo OLED? Eu coloco o elétron de um lado do OLED e coloco o buraco do outro lado. Buraco? Buraco. O que é o buraco? Buraco é ausência de elétron. E ele tem mobilidade, ele tem carga e tem tudo. É como se fosse uma partícula. Então eu coloco o elétron de cá e buraco de cá. Eles vão andando e se encontram. Ao se combinar, eles formam um par que se chama exciton. E esse exciton, ao se decair, gera um fóton. Ok? Que é a luz. Acontece o seguinte, como é que o pessoal fazia o OLED? Eles descobriram que tinha uma molécula condutora. A molécula conduzia buracos e elétrons. Então ele fez um sanduíche, fez um cátodo, um anodo, encheu de molécula no meio, botou elétron e buraco, eles se recombinavam e gerava luz. Só que a eficiência desse dispositivo era horrível. Por quê? Entrava de um lado o material, entrava o material do outro, um era mais rápido do que o outro, o que acontecia é que o elétron, ou o buraco era mais rápido que o elétron, eles se reencontravam perto de um dos eletrodos, e o exciton se formava e o exciton era sugado pelo eletrodo antes dele decair e gerar luz. Então a eficiência era muito ruim. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar camadas que transportam só elétrons e camadas que transportam só buracos. Começou a melhorar. Aí depois eles começaram a criar camadas que misturasse mais de uma molécula, para tentar fazer com que esse exciton se formasse o mais próximo do centro do dispositivo, para que ele não se perdesse e gerasse a luz. Aí o pessoal descobriu um dispositivo que ele gerava várias camadas, por exemplo, 5 camadas, que misturavam as duas moléculas, a molécula que transporta mais elétron e a molécula que transporta mais buraco. Mas a questão é a seguinte, o quanto que eu coloco de uma e o quanto que eu coloco da outra? É uma pergunta complicada, certo? Bom, o que se faz? O que a gente sabe é o seguinte, primeiro eu começo com a camada que só transporta elétron. Então essa próxima camada aqui, ela tem que ter mais material que transporta elétron, essa primeira ali, ó, a L1, ela tem que ter mais que transporta elétron e menos que transporta buraco. E aí vai diminuindo o que transporta elétron gradativamente daqui para cá, como está aqui, ó. E esse aqui vai aumentando, esse aqui vai diminuindo daqui para cá, esse vai diminuindo daqui para cá. O que nós fizemos? Nós falamos o seguinte, eu tinha um professor da física que estava com, ele faz lá os dispositivos lá no centro de pesquisa do Inmetro, lá em Xerém, no Rio de Janeiro. Ele criava os dispositivos, só que ele estava lá dando murro em ponta de faca para saber qual era a concentração ideal para mexer. Tipo, beleza, vamos jogar no computador, vamos tentar fazer. Aí usamos um algoritmo genético daquele
para tentar achar concentração em cada uma dessas camadas. Esse aqui foi o primeiro que nós fizemos, há muito tempo atrás. Então o que nós fizemos? Esse primeiro gene aqui, ó, esse aqui é o meu cromossomo. O que o meu cromossomo diz? O primeiro gene diz qual vai ser a porcentagem do material que transmite elétron lá da primeira camada. Então, se é 80%, nesse exemplo aqui, o do outro é 20%. É 80% de um e 20% do outro. Esse outro aqui, ó, esse 20%, não quer dizer que aqui vai ser 20% do material que transporta elétron. Vai ser 80 menos 20, porque eu vou diminuindo daqui para cá. Certo? Então, a primeira camada tinha 80%. A segunda tinha 80 menos 20, que é o segundo gene, 60%. O terceiro tinha 60 menos 10, 50%. 50 menos 10, 40%. 40 menos 20, 20%. Então, eu garantia que um estava diminuindo assim, enquanto o outro estava diminuindo assim. Ok? Certo? Então, a gente gerava lá várias soluções aleatórias, iam se recombinando, fazendo crossover, mutação, aqueles cruzamentos e tudo mais, até chegar a uma solução. Só que tem um problema. Para eu fazer esse cálculo, eu preciso da mobilidade dos elétrons e dos buracos. E qual é o problema? Eu conheço a mobilidade dos elétrons e dos buracos na molécula isolada. Quando eu misturo os dois, eu já não conheço mais nada. Vira um caos. Aí tem uma certa questão ali desconhecida, mas você sabe alguns parâmetros que ele varia mais ou menos dali para cá, uma imprecisão. Então a gente fez a otimização variando esses valores de N e N' para vários valores, que esse N e N' varia essas condições. Então nós fizemos várias otimizações e comparamos com dispositivos publicados anteriormente na literatura. E a gente viu que nossos dispositivos tinham ganhos ali teóricos de até 7%, comparados com os dispositivos anteriores. É um ganho significativo. Bom, depois nós comparamos, esse aqui foi a nossa melhor combinação, considerando todas, e essa aqui as combinações anteriores. E aí o pessoal lá no Inmetro pegou e criou esses dispositivos. Para vocês terem uma ideia, cada camada dessa aqui, ó, tem 10 nanômetros de espessura. Então a criação desse dispositivo demanda extrema precisão. O que a gente fez? Criou o dispositivo que existia nessa literatura aqui e criou o dispositivo que a gente criou, que a gente otimizou computacionalmente. E qual foi o resultado? O nosso dispositivo teve uma eficiência realmente bem mais alta do que o dispositivo anterior. Esse foi um ganho muito interessante.